Salve galera, meu nome é Alessandro Gardim, mais um vídeo no canal, então se inscreve, ativa o sininho, quero muito comentário de vocês porque queria fazer uma pergunta, principalmente para esse começo de 2026, Luciano é ídolo ou não? Cara, a gente às vezes menospreza, e não estou falando do Luciano, qualquer jogador que às vezes ele é muito mais lembrado pela raça do que pela técnica, né? E é o caso, o Luciano se encaixa muito nisso, né? Só que, às vezes, de tanto criticar e de tanto falar, pô, esse cara não é lá essas coisas, eu fico olhando assim, comecei a analisar com mais calma. Falei, cara, olha o tanto de vezes que ele vem ali no meio de campo, recebe a bola, abre para um ponta, ou já sai um lançamento para alguém que tá abrindo do outro lado do campo. E eu queria saber, o que vocês acham? O Luciano realmente é ídolo, não é ídolo? E aí junta as finalizações dele, que normalmente são finalizações boas, mas que o ano passado contra a LDU acho que nós queríamos matar ele, né? E é um cara que não desiste da jogada, não desiste do São Paulo, tem aquela identificação com o clube, mas que também, além de tudo isso, dessa vontade e de um poder de finalização, né? Lógico que isso às vezes leva ele a não passar a bola, né? Preferir chutar, dá vontade de, né, matar ele às vezes. Mas pelo conjunto da obra, cara. Porque eu vejo outros ex-jogadores, né, criticando ele, mas esses ex-jogadores também, por outro lado, jogaram com um elenco bem acima da média, sabe? Como é que seriam esses caras como é que foi esses caras quando não jogou com um elenco tão bom, sabe? Que o elenco do São Paulo tem suas limitações. E nos jogos que se encaixa, que dá certo, você vê que, cara, por mais que leva contra-ataque, por mais que às vezes não consegue criar, o time do São Paulo, do Crespo, em grandes vezes não sofre tanto. Ele simplesmente não faz gol, às vezes, somente no ano passado, né? Não faz gol e tinha uma facilidade de levar gol. Ele não tem muita pressão assim constante. Tem alguns momentos, ele já jogou contra o Corinthians, os primeiros 15 minutos foi pressão do Corinthians, o Corinthians jogando em casa e tudo mais. E depois controlou o jogo, reverteu e fez gol com o Tapia, né, lá em Itaquera, mas acabou levando um gol no final do jogo. Então, o time do São Paulo, ele tem por um DNA assim de não sofrer tanto, na minha opinião, sabe? Eu acho que ele erra muito passe às vezes, eu acho que não cria tanto, mas não é um time que sofre constantemente, pode ter um jogo ou outro. E isso me fez pensar, pô, cara, como é que esses jogadores atuais do São Paulo, por exemplo, um Marco Antônio, que todo mundo fala, um Enzo, que mostra muita raça e tem feito os cruzamentos bons, troca de passes bom, triangulação com quem se aproxima com ele muito bom. Outros jogadores e principalmente, como eu comecei o vídeo falando, o Luciano, cara. Como é que ele seria com outro elenco e tudo mais? E como é que eram esses ídolos que tanto critica ele por ele ser ídolo, sabe? Esse incômodo eu não entendo. Porque eu também, em muitas oportunidades, me dá muita raiva do Luciano, a verdade é essa, dá vontade de né, esganar ele. Mas a gente tem que olhar para quem se doa para o São Paulo de acordo com a situação atual. O São Paulo não tem grana para contratar os maiores e melhores. O São Paulo não tem um departamento médico para manter um elenco. Não sei se é só departamento médico, se entra fisioterapia, o que entra ali, né? A preparação física dos atletas é uma coisa absurda. Pelo menos foi assim o ano passado e eu espero que esse ano não seja tanto. Então, se você olhar o Luciano e comparar com outros momentos do São Paulo em outros elencos, e aí quando eu disse outro momento, eu quis dizer o momento financeiro, momento que a cobrança por título era menos pesada, né? Devido tipo, São Paulo foi campeão em 86, né? Campeão brasileiro. Aí no começo dos anos 90 foi campeão paulista primeiramente, depois campeão da Libertadores, aliás, campeão brasileiro em 91, bicampeão da Libertadores do Mundial, e depois ele ganhou alguns paulistas ali naquele começo dos anos 90, então não tinha uma pressão muito grande de ser campeão. Então eu analiso não só o futebol do Luciano, mas assim, o momento do São Paulo. Acho que não dá para você
só jogar um cara aqui, dizer que ele foi ídolo ou não. Ele está sendo muito importante nesses momentos do São Paulo, sim. E isso não tira dele a responsabilidade maior da eliminação do São Paulo para a LDU ano passado. Eu até falo, cara, o São Paulo podia se classificar contra a LDU mesmo levando os 3 gols, de tanto gol que errou, de tanto gol que o São Paulo errou e principalmente o Luciano. E a gente lembra que em alguns outros momentos, por exemplo, o Rogério Ceni já, a final de 2006 na Libertadores, ele tem uma vasta, né, responsabilidade ali. Até quase nem consigo falar de tanto que é chata essa situação, porque eu sou muito fã do Rogério Ceni. Em outros momentos, talvez Luiz Fabiano deixou a desejar, outros jogadores, sabe? Esses próprios jogadores ali dos anos 90, por que não foi campeão em 94? Apesar que aí, como eu disse, né, não tinha pressão, não é que não tinha pressão. E também não é só na pressão que a galera tem que ganhar, mas ninguém fala dessa final que perdeu, porque tinha acabado de ganhar 4 títulos, né? Extremamente importante, que é o bi da Libertadores e o bi do Mundial. Então, como que são os jogadores em cada época, em cada proporção de situação, sabe? Não dá para mim olhar para o Luciano só falar do que ele errou. E também não dá para mim olhar para o Luciano e falar só do que ele acertou. Mas ele é ídolo ou não é? Porque pelo que ele se dedica, pelo que ele se esforça. Cara, é muito complicado colocar o cara no patamar de ídolo. E é muito complicado tirar também, porque no momento que o São Paulo tá, você vê um cara que se dedica, é o que a gente mais sente falta em alguns momentos, sabe? Então eu acho que eu queria colocar ele como ídolo, sim. Queria dar a minha opinião aqui. Eu acho que o São Paulo merece mais. Mas o São Paulo, o jogador também tem que vir, independente de ter mais qualidade ou não, que o Luciano, ele tem que ter essa mente, essa vontade. E é a minha opinião, muita gente vai criticar e tudo mais, galera, né? Pô, o Luciano é legal porque vibra e tudo mais. Eu nasci em 1990, então eu não vi esses títulos dos anos 90. Eu vi o de 2005 até 2008. Então dali eu não vi muita coisa mais. Vi aqueles títulos paulistas também que foi massa pra caramba, 98 e 2000, né? Que foi a volta do Raí, primeiro em 98 contra o Corinthians, 2000 contra o Santos e depois aquela fase maravilhosa de 2005 a 2008. Mas eu não vi mais. Então, assim, em alguns anos o São Paulo perdeu por sonsidão. Às vezes tinha técnico bom, tinha talvez até uma equipe de preparação técnica boa, de preparação física boa, de fisioterapia, equipe médica e tudo mais. E a galera não se dedicou. A galera não estava nem aí, queria só o dinheiro do São Paulo. E ainda assim tinha um patamar de qualidade maior do que esses atletas que estão hoje no elenco. Mas eu vejo no São Paulo a galera com raça e eu tenho a sensação de ser incentivado pelo nosso 10. Então valeu, sou Alessandro Gardim, se inscreve aí, dá essa moral. Só minha opinião, critica, opine, comenta aqui qualquer de vocês.